Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos para mais esse nosso encontro. Sejamos bem-vindos realmente para esse nosso encontro das terças-feiras. Uma boa noite, querida. Está me ouvindo bem? Que bom estarmos aqui, né? Fico muito feliz. Boa noite. Seja bem-vinda, querida. Sejam todos bem-vindos. Gostaria muito de dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo vocês entrando aqui. Cleusa, boa noite. Rose, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Olga, que bom que vocês estão por aqui. Alba, boa noite. Boa noite. Simone, boa noite a todos que estão por aqui. Sejam todos bem-vindos. Que possamos todos nesse instante estarmos comungando desse ideal de paz, de amor, de fraternidade, né? E assim, unidos e reunidos, nós possamos estar sempre, né, em comunicação, não é, Júlia? Simone, Júlia, Vitor, sejamos todos bem-vindos. Gosto imensamente de ver vocês aqui, de sentir a presença de vocês, é muito bom mesmo, muito bom. Uma das coisas importantes, né, é nós sabermos da necessidade, né, da nossa evolução, do nosso progresso moral e espiritual, né, Simone? Muito bom, Júlia Vitor. Marlene, Mário Nobre, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Adriano, boa noite, amigo. Que bom que você está por aqui. Gente, eu tenho sempre, assim, algumas coisas para falar, só que eu não estou entendendo por que eu não estou conseguindo colocar no celular. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. É muito importante a gente começar a acreditar, né? A acreditar e sentir a necessidade da transformação, do entender quem somos de fato, da necessidade daquilo que temos que modificar em cada um de nós. Eu acho que a gente sempre tem o que modificar, né? Alguma coisa. Eu acho, né? Porque eu tenho assim, ó, um bolo bem grande de coisas para modificar. Mas a gente vai modificando devagar, né? Vamos deixar assim de lado coisas que às vezes pesam muito mais do que nos alivia, né, Gessione? Então é importante demais nós estarmos, vamos dizer assim, imbuídos dos bons propósitos, pensarmos positivamente, esquecermos as dores, as dificuldades, não esquecer no sentido de ficar lá atolado nela, né, naquele momento difícil, sem nenhuma reação, sem nada para que a gente possa dizer assim, eu estou caminhando diferente. Então, esse caminhar diferente em cada um de nós é aquela necessidade de nos conhecer melhor, né, Mário? De nos conhecer melhor, porque quando a gente se conhece um pouco mais, a gente começa a se descobrir, começa a ver uma beleza interior que a gente deixou tanto tempo acomodado, tanto tempo preso, e com isso fazendo, assim, nos fazendo sofrer muitas vezes, nos fazendo sentir dúvidas, nos fazendo colocar em dificuldade dias que poderiam ser melhores. Porque não tem o que diz, né? Dias melhores sempre virão. Então a gente tem que acreditar que esses dias melhores sempre virão. E eles virão mesmo, não tem como não vir. Ele vem sim. Ele vem e a gente sente, todos nós sentimos, a importância que devemos dar a nós mesmos. Aqueles conhecimentos que a gente deixou lá atrás, que nunca fez uso dele, as referências de vida, né? A referência de
de dizer assim para a gente mesmo: eu acertei, eu comecei a mudar, né, Valesca? Eu comecei a mudar, eu comecei a entender como eu estou conseguindo ser outra pessoa. Eu comecei a mudar, né? E quando a gente começa a entender essa outra pessoa, aí nós vamos entendendo de fato aquilo que a gente precisava ter entendido. Né, Silvia? Silvia está chegando aí, Silvia Constantino, Fátima, querida, Cláudia, boa noite a todos que estão chegando, Janete, Marinês, Flávia, que bom que vocês estão por aqui, sinto falta de tudinho quando eu não vejo. Então, eu estou comentando o quanto é necessário a gente se conhecer, gente, a gente se conhecer, né, Nilza? Se conhecer de fato, Larissa. Se conhecer no sentido integral, ou seja, conhecer tudo, o máximo que a gente puder. Porque a cada descoberta, através daquilo, eu sou assim, ou eu tenho assim, eu descobri isso, foi maravilhoso, eu amei fazer esse trabalho, eu amei visitar o abrigo, eu amei visitar os idosos, assim, assim, assim. E quando a gente vai deixando né, Emia? Boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. E quando eu vou deixando essa sensação assumir em mim aquele espaço que antes eu não via, que antes eu não entendia, né, Fátima? Aí a gente vai dizer assim para a gente mesmo: consegui. Olha como é maravilhoso a gente dizer consegui, né, Silvia? É maravilhoso, não é isso, Flávia? É maravilhoso mesmo a gente dizer isso para nós. Num determinado momento, eu acho que todos nós temos momentos que a gente começa a fazer as reflexões. E essas reflexões, às vezes, nos assustam. Mas nos assustam em que sentido? Quando eu digo, meu Deus, eu fazia isso? Nossa, eu fazia. Mas a gente não tem que dizer, graças a Deus eu não faço mais. Graças a Deus eu não tenho mais isso, não faço mais aquilo. E assim a gente assume-se. Eu me assumi, você se assumiu, né, Jair? Cada um vai assumindo aquela sua parte que é tão importante, né, João Lourenço? Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Mas existem princípios que a gente não pode fugir, não pode esquecer. E esses princípios, a gente eu acho, pelo menos para mim, não devo ignorar. Por que eu não devo ignorar? Porque eles fazem parte das existências, nossas existências, aquilo está conosco. A gente tem aquele conhecimento de vidas e vidas, né? A gente começa a ver que nessa existência nós aprendemos alguma coisa. Eu não sou hoje pior, hoje eu sou melhor do que eu era vamos dizer, 300, 400, sei lá, 500 anos atrás. Eu creio que nós estamos aqui com essa consciência da renovação interior dentro de cada um de nós. Não é fugir da realidade, não é fugir de um ensinamento que aquelas criaturas que nos deram lições de vida, a gente não cita, ou a gente não reverencia, né? A gente respeita e a gente tenta viver aquele ensinamento, porque aquele ensinamento é uma verdade, é uma realidade de uma época que eu possa ter estado junto daquelas criaturas e não ter entendido, de ter tido a necessidade de compreender que as doenças da alma, aquilo que eu sinto, foi aquilo que eu trouxe para mim. E quando a gente traz para si o que não é bom, nós adoecemos. Adoecemos o espírito porque nós somos espírito. Estamos na matéria, mas somos espírito. Nós adoecemos porque colocamos em nossa mente, fazemos a ligação com o pensamento negativo, fazemos ligações, né, Aparecida, com aquelas criaturas que vivem nos equívocos e que não deixa você assumir você mesmo. Com isso eu penso assim, o que foi que eu conheci no passado? O nosso tema que eu anunciei para a gente na semana passada, sobre as doenças da alma, sobre esse capítulo que fala da agressividade,
é a explicação clara e justa daquilo que a gente não fez, daquilo que a gente deixou no meio do caminho. Então, a gente sabe, nós sabemos que tivemos outras existências, que praticamos violência com alguém, que derrubamos alguém em determinado momento da vida daquela criatura, que roubamos alguém em determinada existência. Então, esses males contraídos no passado, praticados, vivenciados por Sônia, que na época podia ser Maria, podia ser João, podia ser Francisco, mas o espírito é um só. O espírito é único. Nós não somos dois, três. Toda vez que a gente vem aqui e reencarna, é um espírito. Isso não existe. Nós somos o espírito necessitado da mudança, como diz o nosso irmão, de sair fora da cachola, né? E deixar que a gente viva uma realidade diferente, uma realidade exemplar para nós, porque do exemplo se vive, do exemplo se vive. Quando o exemplo é positivo, vale a pena, né, Êmia? Então, com isso, eu vou chegando a uma conclusão nos meus pensamentos, né, Maria Lúcia? Nos meus pensamentos, Benedita, que eu preciso crescer mais, porque eu quero me curar das doenças da alma. E eu já sei que para eu me curar, eu tenho que me transformar, eu tenho que deixar aquela mulher do passado, ou aquele homem lá de trás de outras existências, para lá, não existe mais. Agora somos nós aqui agora. Eu, Maria Aparecida, Benedita, Silvia, Nilce, né? Marta, nós somos isso hoje. E como que somos e que devemos ser, nós precisamos conter as influências negativas, as influências espirituais, que elas existem, nós sabemos, que não é do espírito só de um espírito desencarnado. A influência são das pessoas também com quem nós convivemos. Você vê que às vezes você convive tanto com uma pessoa que acaba assumindo uma maneira de falar daquela pessoa, as palavras que aquela pessoa usa, né? E que nós começamos a tomar aquilo como exemplo que às vezes nem é positivo. E isso vai fazer o quê? Isso vai nos prejudicar. Isso vai fazer com que nós não sejamos aquilo ou não tenhamos alcançado a transformação que nós viemos buscar. Aquele crescimento de Sônia, aquele crescimento da Êmia, da Fátima, né? O crescimento de Veronice, cada um com o seu, né, Olga? Cada um com aquele crescimento que eu preciso ter. Ou seja, que o espírito encarnado como Sônia, o espírito encarnado como Elma, o espírito encarnado como Veronice precisa fazer para não sofrer. Essas influências que a gente às vezes faz assim, meu Deus, eu me deixei levar. Por que se deixou levar? Será que nós vivemos assim ações copiadas? Será que nós não temos? Nós somos inteligência, não podemos esquecer. E como inteligência, nós temos atributos essenciais ao desenvolvimento, ao aprimoramento do espírito, para que ele não se torne um ser doente. Porque quando o espírito está doente, nosso corpo também adoece. Nossa mente sente a fragilidade do espírito, porque ele não consegue transmitir algo sadio. Ele não consegue fazer nem a pessoa sorrir, ele não consegue fazer a pessoa entender aquela necessidade principal, primordial do seu momento, porque sofre, acha que ele é vítima. Porque ele perdeu o emprego, ele acha que ele é o pior da criatura. Se ele não acerta a fazer isso, eu não sei fazer nada. E olha, esses eu não sei, essas colocações só nos prejudicam. Mas existe aquele ensinamento que vocês conhecem, que eu vou dizer só a frase, porque eu sei que vocês vão saber de imediato, que a gente está falando da influência ligado à violência, né? Ligado na verdade, essa parte do controle da agressividade, que é importante a gente saber controlar, porque isso só traz transtorno. Se alguém diz assim, mas espíritos influenciam? Espíritos influenciam? Claro que os espíritos desencarnados influenciam tanto quanto o encarnado.
Só que o espírito desencarnado, ele pode muito bem nos manipular, porque ele vê melhor o que se passa comigo. Eles podem se aproximar de mim e eu achar que eu não estou sentindo nenhum tipo de influência, que eu não sinto nada, que eu não tenho nada. E, no entanto, eu tenho tudo aquilo que está na evidência de outras pessoas, mas que eu não consigo ver em mim mesmo. Sim, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos, sim, influenciam muito mais do que a gente pode imaginar. Influencia até ao ponto de ser ele quem vai nos manobrar, de colocar em nossa mente aquilo que eu não queria, que eu nem conhecia, não queria falar, mas que eu estou falando e que eu estou agindo. Então, agora, só que por outro lado dessas influências, nós precisamos falar algo que é importante. Há pessoas, não fui eu que fiz isso, não. Tem um ato de agressividade, não, acho que foi um espírito ruim, foi uma influência do mal que fez com que eu agisse assim, com que eu fizesse de uma outra forma. Não é assim, aquilo está em você. Aquilo está em você. E nós precisamos entender isso em cada um de nós. Não é através, eu vou justificar uma ignorância de minha parte, quando dizendo que não fui eu que tive, porque foi uma influência. Na maioria, os espíritos influenciam muito mais positivamente. Porque o que os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, buscam em cada um de nós, os nossos sentimentos, para nos alertar, a nossa sensibilidade, que deixa ser aguçada, para que eles possam se aproximar de cada um de nós, mas se aproximar positivamente, nos auxiliando ao nosso crescimento espiritual, que é o que nós somos. Mas quando eu não faço assim, quando eu não deixo que a calma me tome, quando eu não deixo que o meu raciocínio trabalhe pela lógica, eu não estou fazendo o quê? Eu estou abrindo espaço para deixar que outros influenciem meu comportamento. E isso eu vou ganhar o resultado lá atrás. Eu vou ganhar lá na frente, aliás. Vou ganhar lá na frente, porque o de lá de trás já está comigo. Se eu não tenho a preocupação de orar, de dizer que eu não quero mais certa vida para mim, se eu não conversar com essa energia superior para dizer assim, eu preciso realmente de ter força, eu preciso ser grato por aquilo que eu já não faço mais. Quando a gente se descobre, a gente vê que tudo pode ser diferente em nossa vida. Tudo pode ser diferente. A gente precisa reconhecer que a gente tem a inteligência, que a gente pode consultar. Nós temos pensamento que a gente domina, pode dominar o pensamento. Então, quando eu domino o meu pensamento, eu dominar no sentido de controlar o meu pensamento, eu controlo o querer me viciar, eu controlo o querer ter atos de ignorância, eu vou controlar tudo aquilo que está trazendo as doenças da alma. Mas o que é que eu quero? As doenças? Não. Eu vou trabalhar para que eu tenha a saúde. A saúde. E é muito importante nós entendermos isso. Nós entendermos, não é, Paulo? Oh, que bom que vocês estão por aqui. Maria Aparecida, Paulo. Então, quando eu entendo tudo isso, o que é que eu faço, Sandra? Quando eu entendo tudo isso, eu cresço. Não é crescer mais fisicamente, eu não vou, né? Porque quando a gente vai chegando a certa idade, isso que a gente vai encolhendo. Né? E aqui para frente é para encolher o tamanho. Eu era assim, vou ficar um pouquinho assim. Mas o nosso espírito, não. Mas a minha essência, não. A nossa essência vai crescer. Vai crescer e eu vou dizer, eu tenho atributos como espírito. Então, eu tenho pensamento, vontade, a minha inteligência. Olha, quanto potencial que temos dentro de cada um de nós para não adoecermos, para não cairmos na tentação do vício. Não foi à toa que alguém nos ensinou no passado, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Olha, a gente já sabe o que é o mal, né? Que o mal é tudo aquilo que nos prejudica. Nós já sabemos, de fato, o que vem a ser esse mal. Por que esse mal existe? Porque nós adoecemos, mas a gente não pensa nas doenças protetivas, que é aquele momento da saúde que dá uma paralisação para nós,
para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. E nós também esquecemos que no departamento reencarnatório nós vamos auxiliar aqui a nós mesmos, dizendo: eu quero ser assim, eu quero passar por isso, eu quero evoluir. Então, para a nossa evolução, nós pedimos muitas vezes, ou quase que todas as vezes, eu não posso dizer tudo, mas pelo menos aquele meu de conhecimento, eu tenho o livre-arbítrio de dizer: eu quero passar por isso, porque eu sei que é passando por isso, por essa dor, que o meu espírito vai crescer, que eu vou evoluir. O que nós não podemos é ter dentro dessa consciência de eu quero sofrer. Não, não é isso. Eu assumi, então eu não vou lastimar aquilo que eu tenho hoje, consciência que eu pedi para me colocar nessa situação, porque essa situação vai nos fazer crescer, não vai nos adoecer, vai fazer com que a gente se cure daquilo que nós realmente somos. Tá dando para entender, hein? Tá? Me diz aí. Nunca mais vocês disseram nada, eu estou falando à toa, né, Maria Helena? Hã? Me diz aí, por favor. Tá dando para vocês entenderem? Eu não quero confundir, né, Murilo? Eu espero que esteja sendo tudo bem direitinho, Neide Madalena. Que bom, estou vendo vocês por aí, né? Então, eu quero que realmente a gente tenha essa ligação, esse contato, essa afinidade de poder falar, de poder dizermos uns para os outros aquilo que nós precisamos. Então, dentro de tudo isso que nós estamos falando, né, Neide Madalena, faz tempo que eu não lhe via, né? E Maria Helena, tudo bem. Vocês todos que estão comigo, Ana Maria, que bom, estou vendo, gosto muito de ver vocês por aqui, gosto mesmo. Então, aí você diz assim: Sônia, você não está citando nada, não quer falar mais nada? Não, quero sim, quero falar, porque tem muita coisa interessante para a gente falar dentro dessa influência. Que nós que seguimos isso, aquilo, como vocês queiram, nós sabemos que essas influências existem, né? As influências existem. Aí nós estávamos falando das doenças, aí vai dizer assim: mas a doença, será que a doença é castigo? Será que a doença é uma punição? Não, por quê seria uma punição? Se eu, pelo meu livre-arbítrio, eu quis vivenciar esses momentos, mas eu quero vivenciar esses momentos hoje com conhecimento, né, Ana Maria? Com conhecimento, com a certeza de que isso não está me prejudicando. O que me prejudica é eu ter a mente presa, minha vibração presa naquela situação de coitadinha. Que a gente, ninguém é coitadinho, né, Fátima? Ninguém é coitadinho de jeito nenhum. Nós não somos coitadinhos de forma nenhuma. Nós somos inteligência. Nós somos inteligência, né? E como inteligência que somos, nós vamos evoluir, porque estamos aqui para essa evolução do espírito, para a cura das doenças da alma, aquelas que nós trouxemos e que hoje nós estamos aqui, juntos, unidos e reunidos, para alcançarmos a cura em cada um de nós e ajudar aquele que não sabe também caminhar sozinho a se curar. Então, quando a gente se refere a doenças protetoras ou protetivas, que são aquelas que a gente buscou, que a gente aceitou, porque a gente sabia que passando por aquele momento difícil, nós iríamos crescer em espírito. E com a ajuda, com a gente captando a necessidade daquele conhecimento que eu falei há momentos atrás, nós não vamos nos desequilibrar, né, como falou Adriano hoje, nos vícios. Eu só faço coisa errada, eu vou fazer isso, sabendo que é errado. Se você sabe que cair nas drogas é um meio, se você tem esse conhecimento, se você tem a força de vontade de não entrar nesse caminho, você não vai entrar, né, Darlene? Não vai mesmo. Não vai de jeito nenhum, né, Lenara? Não vai, porque você já sabe, né, Lena Macá? Você já sabe que não tem essa necessidade de caminhar por aquela estrada, que ela é dolorosa. Ela e vai deixar consequências, né, Silmara? Consequências muito graves para nós como espírito. Então, não quero chaga da humanidade comigo. O orgulho, a vaidade, eu não quero essas coisas, porque isso não vai trazer adiantamento. O que é que nós precisamos? Vivenciar virtudes. Como a gente vivencia virtudes? Trabalhando no bem.
eu vou a um abrigo de idosos, né? Eu vou a uma casa dos leprosos, como tem aqui, que fazemos visita na instituição. Eu vou fazer uma visita aos hospitais, eu aproveito quando eu estiver com o familiar, com o amigo, eu aproveito para olhar, passar pelos corredores, como eu sempre falo isso, auxiliando aquela criatura. Agora, não vou fazer isso porque eu tenho consciência que eu fazendo o bem, não vou fazer isso porque há uma necessidade de se viver no bem, né? E não dizer se vitimizar e se colocar no patamar de coitadinha, porque Deus me castigou, isso tudo só pode ser um castigo. Leva um tropeço e isso é um castigo. Se levar uma topada na rua, eita, alguém me empurrou, acho que foi aqueles espíritos errados. Ou então, não, isso aí a gente vai enlouquecer, né? Com esses pensamentos, a gente vai enlouquecer ao invés de crescer, ao invés de conseguir passar pela tempestade que possa estar nos tocando, ou querendo nos tocar, né? Superar aquele vício, fumava muito, eu queria isso, superar, como hoje foi até citado, o Adriano falou, né? Nós vamos poder superar todas as nossas temporárias imperfeições, uma a uma. Isso aí não tem como ser diferente. Nós vamos superando tudo uma a uma. Essa virtude da paciência, olha aí, Leo, a paciência, a calma, meu Deus, como é difícil, a gente diz, como é difícil. Se você começa a dizer para você que é difícil, colocando essa partícula atrapalhadora, aí fica realmente complicado. Eu acho que eu nunca vou me curar disso. Meu Deus, eu acho que eu vou nunca me curar, como é que eu posso pensar isso? Eu tenho que pensar que eu vou me curar, né, Alexandre? Eu vou me curar. Eu tenho que pensar que eu vou conseguir e que nós vamos ajudar aquele familiar, aquele amigo, aquela amiga, o desconhecido que a gente está vendo agora, mas que está precisando do nosso apoio. Porque a caridade não é só feita no vizinho e na nossa casa, não. Se está no exterior, em qualquer lugar, qualquer país, e é ele que necessita, e eu tenho condição de fazer, é com ele que eu vou vivenciar a caridade. Porque caridade não tem nome, não é Maria, é Francisca, é Joaquim, foi ali, acolá. Não, não tem nome. Caridade é aquilo que a gente faz de amor, com boa vontade, é aquilo que a gente exemplifica, é aquilo que a gente busca esse conhecer. Então, é aí que a gente vai começando a se curar fisicamente, espiritualmente e todo o nosso espírito, né, que vai trazer para nós as proteções de que nós necessitamos. Mas quem traz para nós isso? Nós mesmos, através daquele caminho que a gente está citando, sem deixar que nenhuma interferência daqueles irmãos ainda equivocados nos coloque em mente e nos dê o caminho que não é o que nós viemos buscar para nos curar, né? Não é esse o caminho. Essa influência que a gente está falando aqui, essa influência, quando ela se aproxima de nós, ela tem é tão sutil a maneira como é trabalhado do outro lado para que a gente acate e receba e abraça. E quando a gente abraça, quando a gente se coloca naquele lugar de coitadinho, de eu não estou entendendo, eu não sei, eu não faço, eu não posso, eu não quero, aí a gente realmente vai trazer consequências complicadíssimas para nós. Consequências complicadíssimas. Né, Irene? Vamos trazer sim. Denise, se eu não falei, com quem eu não falei nesse texto, sinta-se abraçado. O bom da vida é viver. Claro, é maravilhoso viver. Mas de que forma nós estamos buscando viver? De que forma eu estou usando o meu livre-arbítrio? Olha, esse livre-arbítrio, ele pode trazer consequências fabulosas, mas também pode trazer consequências danosas, que não é o que nós queremos. Por que eu vou botar mais doenças na alma? Porque eu quero meu espírito mais doente? Não, eu quero ele mais são, mais curado, eu quero ele mais trabalhado, eu quero ele com saúde, porque é com saúde que eu preciso viver. E, como a gente dizia, essa influência que pode nos derrubar, porque a gente só vê aqui, sabe? Eu não sei o nome daquele que o animal coloca, que eu não sei, não me lembro.
Mas a gente coloca muitas vezes aquilo, aí não olha para frente. A gente olha no espelho e vai procurar rugas, vai procurar cabelo branco, vai procurar onde eu tenho que ajeitar, vai botar isso, fazer aquilo. Quando eu devia olhar no espelho e buscar através do meu tiro óculos, né, para enxergar bem de pertinho se tiver dificuldade de ver mais longe, para você se olhar, olhar o teu espírito, buscar quem você é, o que você está querendo. Será que é esse o caminho que eu vou querer? Esse é o caminho que está me adoecendo? Não, eu não posso percorrer essa trilha, não é esse caminho. Eu não posso me fechar na caixa, eu tenho que sair dela. A única caixinha que a gente acha bonito quando a gente abre é a música, né? Aquela caixinha de música. Então, essa é legal, é bonito, né? É um atrativo. E se a gente tiver presa a alguma coisa? Ah, gosta de música? Gosto de música. O que vamos fazer? Vamos procurar uma música, viu, gente? Estou falando música, não é o frevo que está pegando fogo por aqui, não. É uma música tranquila, aquela música que você vai relaxar com ela, aquela música que você fecha os olhos e se entrega e vai. Volta tranquila, volta calma, volta com os pensamentos controlados, com a energia renovada. E não vamos esquecer, porque nessa época agora de carnaval, não vamos esquecer que desencarnado também entra no bloco, viu? Entra no bloco. Então vamos ter um pouquinho de moderação. Vamos curtir, não é proibido nada para ninguém. Cada um sabe de si e até onde deve ir e onde pode ir, né? Eu achar que eu devo ir ali, mas nesse não é, eu não posso, eu não quero, não vai dar certo para mim. Então vamos buscar atuar o nosso pensamento trabalhando. Será que é correto isso? Será que é correto aquilo? Vai à praia, pega ali, passeia, vai ao campo, vai isso, vai aquilo. Aí é muito bom, faz bem para a saúde do corpo e da alma, né? Da alma, e a gente vai trazendo ambientes sadios para nós, aquele ambiente que vai sempre trazer para nós aquilo que necessitamos, que todos nós necessitamos. Não é verdade, gente? Não é verdade? É muito interessante, né, Denise? O quanto a gente precisa estar encontrando-se sempre conosco mesmo. Preciso me encontrar, preciso encontrar comigo mesma. Então, a gente precisa tirar um minutinho da hora, do tempo, do dia, do momento que a gente acha que é para a gente e se encontrar com a gente mesmo. Quando eu me encontro comigo mesma, eu começo a me analisar. Eu começo a pensar o que foi que eu deixei de fazer. O que é que eu preciso fazer? E aí vem as respostas. Vêm as respostas. E, porém, é interessante que quando as respostas não vêm assim, aí você vai dar aquele cochilozinho, aquela fechadinha de olhos, daquele momento vem a luz. E aí a gente vai fazer o quê? Deixar ela bem evidente na nossa frente para a gente caminhar para a luz. Caminhar para a luz significa viver dentro daquilo que nós necessitamos viver, pensando na nossa cura, pensando na nossa evolução do espírito, pensando na energia, porque eu não tenho que fazer sintonia com o que não é agradável. Não tenho. Ah, não, mas porque fulano vai para ali, eu sou Maria vai com as outras, é. Vocês conhecem esse termo, né? Maria vai com as outras, João vai com os outros. Então, a gente não é assim. A gente já sabe, né, Denise? A gente já sabe. Então, quando nós sabemos, nós não podemos mais errar. Não podemos, a gente não vai retroceder de jeito nenhum. O espírito, simplesmente nós podemos fazer a opção pelo nosso livre-arbítrio de estacionar. É aqui que eu vou ficar. Aí é uma opção nossa. É uma opção nossa. Mas aquele lá de trás disse assim para a gente: orai e vigiai. Vocês sabem quem disse isso, né? Orai e vigiai. Aí, por que eu vou orar e vigiar? Para não cair em tentação. Ah, mas eu não caio? Quem disse? Quem disse? E os testezinhos? Às vezes você diz, ah, eu nunca fiz, eu não quero, eu jamais vou fazer isso. Você não sabe, porque às vezes aquela ferazinha, sabe, não foi totalmente adormecida. Aquela ferazinha, às vezes, dá aquele impulso e quando você vê, você diz, meu Deus, eu fiz isso, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer uma coisa dessa.
ter uma atitude dessa? Como eu caí nessa tentação? Porque eu não deixei que a minha volta, em vez de vir essa agressividade, essa violência, porque eu não deixei fechar, né? Fechar naquele círculo luminoso, naquela luz que ilumina, não ofusca, mas eu caí na luz que ofuscou, foi a luz que eu vi. Olha, que tristeza. Quão dolorosos é para todos nós esses momentos. E esses momentos a gente pode, na realidade, não nos identificarmos com esses nossos irmãozinhos equivocados, que eles não têm ainda o conhecimento e não querem ter, porque quando a gente quer se conhecer, quando a gente quer progredir, quando a gente não quer adoecer, a gente não vai no mau caminho, como se diz, né? Não vai naquela trilha de dificuldade. Olha, se eu posso ir por aqui, mesmo com sol e com chuva, mas estou caminhando, aí eu vou escolher um lugar onde só tem pedras que vai me ferir, vai cortar os meus pés, que pode me fazer cair, me machucar toda essa minha vestimenta do espírito. Por quê? Cada um pergunta assim os porquês, né? Os porquês, porque são os porquês que vai fazer com que a gente breque, dê aquele freio do carro, né? Por isso que a gente deixa sempre o freio do carro, porque precisa parar, porque se não parar, já viu o transtorno que vai trazer. Então, se somos inteligências, né? Como eu até fiz uma anotaçãozinha aqui pensando aqui o que eu poderia conversar. Se eu sei que eu tenho livre-arbítrio, se eu sei que eu posso evoluir a minha consciência, que eu posso dizer para mim mesma que eu consigo, se eu posso fazer tudo isso, por que razão eu vou agir diferente? Por que razão eu vou fazer diferente? Não tem necessidade de sermos diferentes daquilo que realmente eu preciso ser de verdade. Eu não quero ser diferente de todo mundo. Ah, eu sou melhor. Não. Eu não sou diferente, eu não quero ser melhor. Eu quero ser melhor em espírito. Eu não quero ser melhor, dizer pela vaidade, porque eu quero me engrandecer nisso, me engrandecer naquilo. Não. Eu quero, na verdade, ter luz nessa existência. Eu quero, nessa existência, não adquirir mais nenhuma doença da alma. Eu quero, nessa existência, não ter as penas do futuro, né? Eu não quero ter essas penas no futuro. Eu quero, na outra encarnação, ou no fim dessa encarnação, na trajetória dessa encarnação, não precisa ser no fim, no momento dessa que eu desperto, eu quero o quê? Eu quero fazer com que os meus pensamentos sejam aureolados, ou seja, sejam iluminados, que faça aquele círculo à minha volta e que pessoas captem de mim aquela energia positiva e que eu tenha condições de captar daquela outra pessoa a mesma coisa, porque não é dando que se recebe. Então é assim que a gente às vezes tem dificuldade de caminhar sozinho e aí se prende naquele pensamento negativo. Ah, eu nunca pensei em fazer isso. Não, então vamos pensar agora. Vamos pensar no que é fundamental para nós não adoecermos. Vamos pensar na continuidade do crescimento moral e espiritual. Não é querer ser santo, beata, não, né? Não é nada dessa história, não. É querer o melhor para cada um de nós. Não é isso, Silvia? O melhor, e o melhor é a gente ter saúde. O melhor é a gente ter saúde. É verdade, né? Nem tudo nos convém, e não nos convém mesmo, não nos convém mesmo. Temos que fazer todos os dias uma autoanálise. Eu tenho tentado, sabe, fazer minha autoanálise. Eu tenho tentado entender por que doenças protetivas aconteciam, porque acontece. Aí eu comecei hoje a ler algumas coisas que eu precisava nesse meu curtinho. Hoje o tempo foi curtinho demais. E eu comecei a entender que por que eu me viciar? Por que eu caminhar ao lado de pessoas que não querem se modificar, que não querem se transformar, que querem estar naquela, não querem a possibilidade de ver a luz no fim do túnel. Não buscam ver a luz no fim do túnel. E aí fica difícil, né? Fica muito difícil.
Por que ser revoltado com aquela doença que apareceu para nós inesperadamente? Vou criar revolta, vou ficar revoltado. Eu nunca fiz mal, eu nunca fiz isso, eu estou com isso, fulano que já fez isso. Começa a comparar. Fulano já fez isso, fez aquilo, está ali saudável, pintando e bordando. E por que eu quero pintar e bordar? É muita coisa para uma pessoa só, né? Melhor só pintar ou melhor só bordar, né? Vamos devagar, né? Assim. Então, eu não tenho que aceitar, não, eu tenho que aceitar o que é bom, os desígnios que foi nos concedidos pelo Criador. E esses desígnios da vida nos acresce a importância da aceitação. E a aceitação da doença, naquele momento que estamos com ela, daquele mal passageiro, porque tudo passa, a gente nunca pode esquecer isso, tudo passa, é o aprendizado que nós, em espírito, muitas vezes ou quase sempre necessitamos desse aprendizado. E o aprendizado nem sempre vem com o ato que o palhaço fez para a gente estar sorrindo à toa. Não. Vem sutilmente para não nos testar, mas para nos ensinar a ter o preparo a nós mesmos nos curarmos. Porque lembra que a gente falou atrás, aí, não sei, semana passada, tempos atrás, aquele potencial que está dentro de todos nós, a gente precisa descobrir ele. Levantar a pedrinha e ver se ele está ali debaixo. Abrir a caixinha e buscar, como a história daquele peixinho, né? Que foi lá fora e viu o mundo bem diferente daquilo que haviam pregado para ele, né? Não ser uma pessoa frustrada, porque eu estou passando isso, não. Todos nós temos momentos em nossas existências que dói, que nos faz derramar lágrimas, mas a gente abraça esse momento. Quando eu abraço esse meu momento, eu me sinto forte. Eu não sinto vontade de chorar. Então, eu me sinto forte, eu passo essa fortaleza e as minhas lágrimas são apenas lágrimas de, por exemplo, eu não vou sair por aí gritando, né, que eu estou sentindo isso daqui. Não, a lágrima vem, eu converso com o Senhor, deixo a água correr pelo meu corpo e digo, Senhor, ai, vou enxugar as minhas lágrimas conversando contigo. Porque eu sou meio assim, libertina, né, com ele, né? Eu chamo meu anjo da guarda de Lucas, eu falo assim, né, Senhor, mas aí ele sabe que eu tenho o maior respeito e amor. Então o sofrimento que a gente está vivendo está nos ensinando. Vamos entender o sofrimento como ensinamento para a nossa transformação, que como vem? Pela resignação, pela coragem, pela paciência. Então, quando a gente tem essa resignação, né, que Maria deu para a gente, esse exemplo maravilhoso de paciência, coragem e resignação, aí você pensa, coragem. Sim, coragem para enfrentar, coragem para buscar, para abrir a porta e dizer: esse é o caminho, é esse o caminho que eu vou seguir. Lá na frente vai ter o resultado. Então, aí vem a coragem. A resignação. Obrigado, Senhor, por estar passando por este momento, porque eu estou passando, eu não estou presa nesse momento, eu estou passando, né? Então, quando eu passo por isso, eu vou encontrar a coragem, a paciência, a resignação. A resignação, ela ensina tanto a resignação. A resignação ensina demais. E nós precisamos buscar aprender que essa é a oportunidade do crescimento do espírito, não importa o físico. Porque o meu físico eu vou deixar, mas o meu espírito vai. E quando ele for, ele precisa estar forte, renovado. Chegar do outro lado sabendo que cumpriu a sua tarefa como espírito encarnado. Ele cumpriu a tarefa. E é isso que eu espero, né? Que a gente realmente possa, né? Possa alcançar, cada um de nós, tudo isso. E que o sofrimento faz parte do processo evolutivo. Mas esse processo evolutivo não é achar bom porque eu estou sofrendo, não, aí não é a evolução, aí não existe a evolução, né? Mas é a forma como a gente vai lidar com os nossos momentos. É dizer assim, que eu acho que todos nós já sabemos, né, Lourenço? A gente diz assim, eu não vou mais sofrer, eu vou assumir, eu vou abraçar esse meu momento, e esse meu momento vai me fazer crescer. E eu tenho toda a ajuda que eu preciso.
Tem meu anjo guardião, um espírito protetor e amigo, e eu não vou ter esse momento como expiação, nem provas, eu vou ter esse momento como uma tarefa a desempenhar deste momento. E a tarefa a desempenhar nesse momento é a coragem, a paciência e a resignação. Com a certeza, porque esses três igual, reconhecendo que eu vou vencer, reconhecendo que nós podemos, todos nós podemos, né? E que todos nós podemos e que estamos preparando para o dia de amanhã, ou seja, para a próxima encarnação, uma vida muito melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais de conhecimento. E quando chegar do outro lado da vida, aí eu vou dizer: Senhor, muito obrigada pelas lágrimas que derramei. Muito obrigada por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi. Perdoa a ignorância do momento, porque a ignorância do momento demorou, não durou um momento, demorou demais e fez com que eu retardasse a minha caminhada evolutiva. Fez com que eu demorasse a te conhecer de verdade e a me conhecer pelos tropeços que eu mesma causei em minha existência. Quando eu abri a porta do outro lado da rua, eu te vi. Eu me vi como sou de verdade. E quando a gente se descobre como ser de verdade, a gente nunca mais vai acumular doenças da alma. Eu não quero o meu espírito doente, eu não tenho espírito doente. O meu espírito é são, porque a minha mente já está sã. Mente sã, corpo são. Então, eu procuro ver a obediência no sentido de cumprir com aquela minha responsabilidade, com aquela minha responsabilidade. Eu vim para crescer e é isso que eu preciso fazer. Eu vim para me curar e é isso que eu tenho que fazer. Eu estou me curando, eu estou auxiliando aquelas criaturas que também precisam do apoio, como eu preciso, como eu acho que creio que nós precisamos. É muito difícil se erguer sozinho, mas não é impossível. Falei isso na semana passada. Não é impossível, não é impossível de forma alguma, né? De forma alguma. A liberdade do espírito é ele que se dá. O prejuízo é ele que também dá a ele mesmo. Então, eu não quero prejuízo para mim. Nem vou causar prejuízo ao meu irmão, porque se eu causar para ele, eu também vou causar para mim. E eu não preciso causar nenhum tipo de prejuízo. Eu preciso abrir os braços. Eu preciso abrir os horizontes da mente. Abrir os horizontes da mente. E ter em mim, cada vez mais vivo, cada vez mais de perto, a necessidade do conhecimento a mim mesma, né, Fátima? De passar pelos meus desafios, de passar pelas minhas tempestades e deixar que a água corra por todo o meu corpo, me energizando e deixar que aquele frescor da brisa matinal se torne o frescor do dia a dia, que me liberte, que me esclareça, que mostre em mim aquela força que está aqui dentro, que eu estava sozinha, sufocada, eu não estava sabendo administrar, mas eu preciso me administrar. Eu preciso me administrar. Preciso encontrar no meu ambiente mental a fortaleza positiva, a vibração da energia do amor, da energia que a gente pode ser grata. Grata à energia que vai me dar paz, que vai fazer com que eu transmita a paz. E a paz do mundo, como diz a música do meu querido irmão Nando Cordel, aqui pernambucano, diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se tenho paz, com certeza sou feliz.
Se faço bem ao meu irmão, tenho a certeza dentro do meu coração. Claro que nós temos a certeza. Ela vem para cada um de nós a partir desses instantes em que a gente toma consciência, em que a gente, como diz a Deus, né, sai fora da caixinha, olha assim, nossa, que mundo lindo, que maravilha. Aí vê assim, não, mas você não está vendo que fulano fez isso, passou por isso. Existe. Vamos levantar a cabeça, vamos caminhar, vamos jogar os sapatos para lá e vamos andar descalço, sentindo a areia nos pés, sentindo aqui, como aqui pertinho, né, na praia, aquela água batendo, e você indo e vindo aos seus pés, e você caminhando e chutando a água, e sentindo aquele frescor, e sentindo aquele calor. Mas não é o calor que a gente vai suar 40 graus, não. É o calor que nos abraça, o calor que vai dizer assim: hoje eu sou melhor e amanhã serei muito mais. Eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou buscar a obediência, mas eu não vou viver sobre a subordinação, eu não vou ser subordinada às coisas erradas, não, não vou de jeito nenhum, não quero. Não quero me dividir em duas partes. Eu sou uma parte, eu sou única. Nós somos únicos. Não existe igual. Existem afinidades. Existem, amém, né? Que elas existem. Mas a igualdade, eu sou igual a você, você é igual a mim, não, não. Porque nem a árvore que Deus permitiu que exista, a natureza, as folhas são iguais na mesma árvore. Então, a gente precisa buscar. Sou um ser humano que eu preciso da energia para doar, dar para mim e doar para os outros. Eu preciso da forma do meu campo vibratório positivo. Então, é daqui que eu vou ser, positiva. Eu preciso ter forças criadoras. Onde vou buscar? Aí eu me elevo o pensamento ao universo, essa força criadora de tudo e de todos, que vai nos curar, que vai fazer com que a gente veja a realidade, com que a gente não sofra quando está sentindo uma dor, mas que a gente coloque a mão naquela parte que dói e diz: Senhor, me ajuda, derrama sobre mim, sobre essa minha parte, a tua energia curadora, que nós temos em cada um de nós. E a gente sente aquele calor nas mãos, a gente sente que algo desliza, né? Saindo aqueles fluidos de dentro de nós. E a gente vai colocar aqui em cada um de nós. É assim o trabalho de hoje. Nosso trabalho, não, isso não é trabalho, isso é presente. É assim o presente que eu recebi para hoje. É assim que eu vou me segurando para não cair na tentação. Me segurando, não é fazendo esforço, não. É me segurando, quero dizer, acordada, de pé, né? De pé, sintonizando as energias positivas, curadoras, para mim e para meus familiares, né? E para aquele que amanhã eu vou começar mais um tratamento. E a gente vai dizendo assim: muito obrigada, gratidão, gratidão, Senhor. Eu tenho olhos para ver, mesmo com esse grau, mas eu vejo. Tenho minhas mãos perfeitas para trabalhar. Por que não? Né? Por que não ensinar aquele que não sabe caminhar sozinho a caminhar, a seguir? Por que não mostrar os bons exemplos? Por que não falar de bem? Por que não falar de alegria? Falar de alegria, de alegria. Ah, mas eu chorei hoje. Mas foi bom. Eu tive um professor que eu, na época, eu queria matar ele, né? Ele chegou para mim, eu chorei assim, na aula de, que eu sou, estava na aula de estatística, eu não, eu tava, ele me torrou tanto juízo, aí eu comecei a chorar. Ele olhou para mim e disse assim: Ah, Sônia, é muito bom, as lágrimas ainda são os melhores colírios, é o melhor colírio para os olhos. Eu olhei para ele assim, bem jovem, né? Ó, queria, né? Ah, hoje, se alguém dizer um negócio desse para mim, eu vou rir, né? Olha como eu já evoluí. Na época eu queria matar, né? No bom sentido. Hoje eu vou rir. Porque a chora, a pessoa diz, olha que maravilha, porque fulano, as lágrimas é o melhor colírio para os olhos. Eu olhei para ele assim, fiquei calada, né? Não ia dizer nada, que eu não ia afrontar mais vontade, e deu, né?
Então, hoje eu rio disso. Na época eu não ri. Hoje, quer ver? Já não melhorei? Então, todos nós já melhoramos. Todos nós já caminhamos, não é verdade? Todos nós já caminhamos. Então, vamos pedir fé, vamos pedir para renovar a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Eu sempre acredito nessa frase, que dias melhores sempre virão. E isso tem mais de 40 anos que eu vi pela primeira vez essa frase. E quem me disse foi o meu irmãozinho do plano espiritual. Dias melhores virão. E como veio, né? Como veio, né, Marinês? Veio mesmo os dias melhores, que a gente já está aqui, a gente já está falando das coisas boas, a gente já está entendendo as nossas dificuldades. Dias melhores vieram e virão. Dias melhores ainda virão. Maravilhosamente, dias melhores virão. E a gente vai dizendo assim para a gente mesmo: valeu, Senhor. Aí eu, essa semana, eu me lembrava muito, muito, muito daquele quadro que vocês devem saber. Eu acho que a Adriana até já citou tempo atrás. Que ele dizia no hospital: Jesus, eu sou Zé. Aí às vezes eu dizia: meu Deus, Jesus, eu sou Sônia. Aí eu pensei assim: mas quantas Sônias tem? Hã? Mas isso aí, para mim, tinha um sentido diferente, né, daquilo naquela época. Ele acreditava, ele tinha fé, e ele que tinha resignação naquele momento de dificuldade, e ele dizia, não se lamentava, ele dizia: eu sou fulano. Olha, eu estou aqui porque eu estou sobrevivendo, não, eu estou vivendo. Eu sobrevivi às dificuldades, estou pronta para retornar. Olha, você chegar a ter uma grandiosidade dessa, num momento de dificuldade que você acha que está vivenciando, e dizer: eu estou pronta para retornar, eu estou pronto para retornar. Olha, pense como é um avanço imenso. Então, hoje eu estou rindo daquilo, transformei em piada o que meu professor falou. E hoje eu estou rindo, e se eu estou rindo é porque eu já mudei bastante. Todos nós já crescemos, todos nós já crescemos. Não é, Bruno? Todos nós já crescemos. Boa noite, eu nem tinha visto você por aí. Seja bem-vindo. Silvia, não é assim que a gente cresce, Fátima? Hein, Marinês? Não é assim que a gente cresce? A gente cresce. E como cresce? Cresce dentro de nós. Meu espírito está maior do que o meu corpo hoje. E amanhã ele será bem maior ainda, né? Mas também não tem problema assim vir baixinha, né? De repente o baixinho não diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos, então, quem sabe? A gente um dia não será assim. Não precisa ser um frasco grande, a gente está melhor em um lugarzinho desse tamanho, aqui em nossa mente, através daquilo que eu fiz comigo mesma, que eu fiz comigo mesma, trazendo as energias espirituais, trazendo para nós tudo que é de bom que a gente pode trazer e dizendo: Senhor, muito obrigada ao Senhor da vida por tudo, né? Pelas nossas lágrimas, pelos nossos sorrisos, pelas vezes que eu ri para mim mesma. Obrigada por ter família. Não importa se estão idosos, se estão doentinhos, mas estão aqui comigo até o momento que permitires que assim seja. E que dás para todos nós, nos derrama sobre todos nós os teus bálsamos salutares, curadores, derrama sobre todos nós a essência da calma, da tranquilidade, da fé, da esperança, da vivência da caridade, do amor maior. É o que necessitamos. Ilumina as nossas mentes, os nossos horizontes, para que eu caminhe para a evolução, que eu não tenha as doenças da alma, as dores da alma, mas que eu possa entender a psicologia da alma, que eu possa entender o quanto eu tenho para dar e eu tenho tanto para receber. Muito obrigada por tudo, energia coloradora. Muito obrigada por tudo. Hoje, sempre, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela companhia. Adriano, muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Que bom que você não me enganou ontem. Ah, gente. Só rindo, depois eu conto a piada, tá bom? Agora a gente vai se concentrar, né? Para os nossos tratamentos, né? Vamos.
nos focar naquilo que nós queremos, mentalizar aonde dói em cada um de nós, e é ali que a gente vai se conectar para curar. Que assim seja para todos nós, hoje e sempre, tá? Meu abraço fraterno, muito obrigada pela companhia, e assim a gente vai seguindo, né, Bruno? Assim a gente vai, né? Vamos todos nós. Amanhã, um pouquinho, depois outro pouquinho, e assim a gente vai. Cuidado, gente, com essa fase, de agora, esse momento. Festa bonita, muita alegre, muita coisa, mas vamos com calma, vamos com cautela, vamos respeitar o próximo, né? Vamos respeitar as mulheres, vamos ter respeito uns pelos outros, que não vai fazer mal para ninguém, não é verdade? Então, não vamos esquecer que os outros, né, também brincam carnaval. Então, vamos com calma. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Beijo no coração de todos vocês, mais uma vez, e muito obrigada pela companhia, hoje e sempre. Tchau, gente. Tchauzinho. Tchau para vocês. Vamos terminar aqui, né? Para que nós tenhamos tempo de nos concentrarmos naquilo que necessitamos. Paz e luz para todos nós. Muita paz e muita luz para todos nós, hoje e sempre.